Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Esse mês nós vamos falar sobre a performance dos fundos Claritas Head, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory no mês de agosto, bem como a rentabilidade no ano até agora e as nossas perspectivas de portfólio e perspectivas econômicas e de posicionamento até o final do ano. Bom, o mês de agosto foi um mês, globalmente falando, de aversão a risco. A gente teve uma queda bastante significativa das bolsas globais, o S&P acabou caindo mais de 4%, bolsas europeias também caíram fortemente, com aumento inclusive das incertezas em relação ao fornecimento de gás e na briga da Rússia com a Ucrânia. A gente teve uma valorização do dólar muito forte no ano, e esse cenário, e a China foi um ambiente onde o crescimento econômico voltou a arrefecer na sua margem. A gente está falando sobre crescimento econômico, a grande preocupação que a gente tem até agora é sobre a queda do crescimento econômico desse ano, o risco da recessão que tem aumentado cada vez mais. A gente já fala de uma recessão no quarto tri na economia europeia, talvez podendo antecipar por conta desses problemas geopolíticos por terceiro trimestre de 2022. A gente teve aí algumas confirmações como PMIs, confiança do empresariado, confiança do consumidor. A gente está falando que o Banco Central está mais hawkish, então a gente está falando de um PIB bastante apertado aí no terceiro tri de 2022 e também no quarto tri de 2022 na Europa, o que nos enseja um cenário para o PIB 2023 bastante desafiador. A gente já espera uma queda do PIB europeu na ordem de 0,5%. Estados Unidos, a gente também já tem um cenário onde continuamos a acreditar que teremos recessão no primeiro trimestre do ano que vem, 2023. A gente está falando que o próprio Banco Central americano, no Jackson Hole, no final de agosto, foi bastante duro no combate à inflação, tirando qualquer perspectiva de aceno mais dovish ao longo do mês, como o mercado chegou a precificar, e apertando dessa forma as condições monetárias, e, consequentemente, a gente vê aí um cenário onde as condições financeiras são mais apertadas e a gente teve um reflexo disso nos ativos financeiros, com o dólar mais forte, com a Bolsa Americana cedendo mais fortemente. E quando a gente fala sobre China, a gente fala que o setor imobiliário na China continua nos preocupando de sobremaneira, e a gente fala que, mesmo com as medidas que o governo chinês fez ao longo do mês de agosto, com um pacote fiscal, com mais corte de taxa de juros, isso apenas suaviza, de uma certa forma, essa fraca retomada do PIB chinês depois do período de tolerância zero do Covid no segundo trimestre desse ano. Então, a gente fala que o PIB chinês continua girando por volta de 3,5% para a gente esse ano. Então, o cenário de crescimento global como um todo continua sendo mais desafiador, com um cenário de inflação muito mais nervoso, muito mais pessimista, apesar da queda das commodities que a gente viu no mês de agosto, tanto de petróleo quanto de minério. Mas a inflação está caindo muito devagar. Dessa forma, os bancos centrais continuam muito hawkish nos seus discursos e o cenário global continua bastante desafiador e adverso. Mas aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente já fala de um cenário onde o mês de agosto foi muito positivo para o Brasil. O Brasil descolou finalmente do cenário internacional e teve os ativos financeiros performando muito bem. A gente teve a Bolsa de Valores valorizando mais de 6%, a gente teve o real relativamente de lado e a gente teve as curvas de juros futuros aqui no Brasil cedendo fortemente. Esse ambiente foi propiciado principalmente por conta das notícias que a gente tem de PIB no Brasil. O crescimento do Brasil está vindo muito forte. A gente fala de um PIB do segundo tri de 1,2%, acelerando em relação ao primeiro tri do ano. A gente já pensa em PIB nesse ano superior a 2,6%, 2,7%, talvez até 3% nesse ano. E, sem dúvida nenhuma, puxado tanto por investimento quanto por o consumo da família no lado da demanda e no lado da oferta da indústria, o setor de indústria, o setor de serviços vindo muito bem. Sem dúvida, a parte de indústria e de investimentos está sendo impulsionado pela construção civil, mas o PIB tem vindo muito forte. A gente continua ainda relativamente cético, ainda otimista, bem mais otimista que o mercado para 2023. A gente fala de um crescimento do PIB de 0,8% para o ano que vem, mas a gente vê o terceiro tri desse ano um pouco mais fraco na margem, mas o PIB ainda fecha esse ano com um número bastante forte, bastante pujante aí, principalmente destacando em relação ao cenário internacional na ordem de 2,6%, 2,7%. Para 2023 a gente fica um pouco mais receoso por conta de um cenário global mais desafiador,
de ser do efeito defasado de toda a política monetária que a gente teve, com as altas da Selic, chegando com a Selic a 13,75, que deve impactar mais fortemente ao longo do final desse ano e ao longo do ano que vem como um todo. E sem dúvida nenhuma, esse pós-eleição, onde a gente vê o ambiente fiscal ainda como um dos maiores riscos, né? A gente vê um resultado fiscal neste ano está excepcional. A gente já fala em superávit para 2022 de novo, com uma arrecadação bastante forte, mas a gente fala de riscos para 2023 aí, vindo da ordem principalmente do orçamento. O orçamento mostra uma peça um pouco fictícia na nossa visão, né? Principalmente em virtude de um cenário de uma promessa de ambos os principais candidatos com a isenção de imposto de renda, com o necessário reajuste dos servidores públicos para o ano que vem. A gente pensa em 5% como mínimo reajuste. Então a gente já pode pensar em um déficit para o ano que vem, que não vai ser de 64 bi, como estão falando nas peças orçamentárias, mas deve ser mais na ordem dos seus 150 bi. Como a arrecadação está vindo muito forte nesse ano, a gente fica mais otimista esse ano que vem um pouco menos otimista, mas a gente ainda está na ponta mais otimista do cenário dos players de mercado, com PIB positivo na ordem de 0,8. Bom, esse cenário um pouco mais acirrado no ambiente eleitoral se dá principalmente por conta dessas melhoras do ambiente econômico corrente e esse diferencial pró a reeleição do presidente Bolsonaro esse ano, ele fica mais propiciado, principalmente por conta da melhora do emprego, a melhora da inflação. A queda da inflação foi muito forte, principalmente em cima de preços administrados, né? Com combustíveis, energia, telecomunicação vindo para baixo, com a queda do ICMS, né? Tudo isso faz o sentimento de melhora da atividade econômica propiciar até o ambiente mais pró-Bolsonaro e, consequentemente, o gap dele para o candidato que está à frente das eleições hoje, que é o Lula, nas principais pesquisas, ficar menor. Um ambiente mais acirrado pode fazer com que essa nossa preocupação com o cenário para 2023 fiscal fique um pouco mais acirrado, com talvez uma tendência um pouco mais populista de ambos os principais candidatos. Porém, como nós temos no nosso cenário uma pedra angular, que é uma nova âncora fiscal, a gente tem um cenário que não é pessimista para o ano que vem, por isso nosso PIB na ordem de 0,8. E para encerrar só, partindo um pouco para o que é o grande ponto desse mês, que foi, na nossa visão, com a inflação muito mais fraca, em virtude do que eu já falei, né, da queda de preços administrados, a gente já pode falar numa inflação esse ano, para o ano de 2022, por volta de 6,5% ou abaixo. E um ambiente que permite que a gente fale de inflação para 2023 e para 2024, que giram já um pouco, ligeiramente ainda acima da meta, mas já mais próximos do centro da meta. Então, dessa forma, a gente tem um ambiente que permite que o mercado comece a pensar na possibilidade de corte de juros no ano que vem, e com isso as curvas de juros no Brasil fecharam fortemente. O Banco Central brasileiro ainda tem sido bastante hawkish, né, em falar que essa taxa de juros, assim como o Banco Central americano falando que a taxa de juros vai ficar alta por muito tempo, mas a gente acredita que o corte de juros deve acontecer ao longo do primeiro semestre do ano de 2023, e, se possível, em virtude do ambiente fiscal, se o ambiente fiscal for essa pedra angular que a gente tanto aguarda, for forte o suficiente, a gente pode ver esse corte de juros vindo antes do que esperado. Falando um pouco da rentabilidade dos produtos, a gente tem um cenário onde a gente teve um mês muito bom para os fundos macro da Claritas no mês de agosto. A gente teve o Claritas Red fechando aí o mês em 149% do CDI na sua cota Master, 131% do CDI na sua cota do FIC. Foram mais de 40 bases aí de alfa na cota do FIC em relação ao CDI. O Claritas Total Return, ele fechou com mais de 3% no seu FIC, no seu fundo Master, 260 do CDI no fundo Master, com 3,02, no seu FIC com 241 do CDI, 2,81, com mais de 170 bases de alfa gerado em relação ao CDI no mês, voltando a performar muito bem no ano, voltando a um patamar aí acima de 133 do CDI no fundo Master, com mais de 10,25 de retorno, e o fundo FIC com mais de 8,8% de retorno. O Claritas Red com 110% do CDI no Master, 8,48, já colando no CDI no ano. O Claritas Institucional fechou no mês de agosto 132 para o CDI, com alfa de 38 bases em relação ao CDI, e no seu fundo FIC 120 do CDI, 121 do CDI, aí, com mais de
26 bases de alfa gerado. No ano já voltamos para 110 do CDI no fundo Master, mais de 100% do CDI no fundo FIC. O Claritas Advisory no mês fechou a 125 do CDI, já voltando a um patamar mais próximo do CDI no ano. E o fundo inflação, ele fechou no mês com um benchmark rodando a 5 bips, 0,05, e a inflação acabou rodando 0,26, rodou 21 bips acima do seu benchmark no ano, colando no seu benchmark no ano também com um retorno de 6,60, 6,56 no fundo e 6,62 no benchmark. O que a gente teve de favorável no mês foi, sem dúvida, o book de juros. Voltamos a ter um book de juros mais favorável, com posições mais otimistas no mercado de juros local, com posições aplicadas tanto em vértices nominais quanto vértices de juros reais, que a gente já vem carregando há um certo tempo, sendo reforçadas nesse movimento. Então, o book de juros nominal foi um grande contribuidor para a performance positiva no mês, assim como o book offshore, que a gente continuou com uma tendência a juros mais altos no mundo. Nos casos do Claritas Hedge Total Return, tanto Estados Unidos quanto Europa, vértices mais curtos e vértices mais longos, e com algumas inclinações de curva também. Temos alguns trades de inclinação de curvas no Claritas Hedge e no Claritas Total Return, e continuamos a ficar tomados em vértices que nós podemos ficar aqui no mercado local em fundos como o institucional, inflação e o advisory, tomados na curva de juros americana de 10 anos. Tamanhos um pouco menores do que a gente vê no passado, mas acreditamos que essa tendência de juros internacional continua sendo para cima. No mercado local, como eu falei, posições ligeiramente mais aplicadas, acreditando nessa retirada de prêmio da curva de juros. No book de moedas, foi um book onde a gente ficou mais ou menos no 0 a 0 no mês. Tivemos um ganho no book de juros offshore, nos principais plays de moedas diferencial de juros para a economia americana, nossa posição comprada em dólar contra yuan chinês, e nos nossos trades de cross de Austrália contra Nova Zelândia, e alguns trades de libra esterlina e de euro, teve um resultado positivo, e o nosso book de real aqui ficou ligeiramente próximo do 0 a 0 no mês, mas a gente continua tendo uma performance bastante satisfatória no ano. Nosso book de bolsa foi um book favorável, a gente continua comprado em Bolsa Brasil, reforçamos algumas apostas positivas no book de bolsa, e o setor que mais contribuiu foi o setor de petróleo e de utilidade pública no nosso stock pick, e os setores que mais tiraram performance da gente no mês passado foi o setor de mineração, aço, mineração e proteínas, mais ligado a esse cenário de crescimento global um pouco mais desafiador. Porém, o nosso book teve uma performance bastante satisfatória, continuamos otimistas e comprados em Bolsa Brasileira, com bastante proteção em virtude desse cenário desafiador mais externo, e continuamos com apostas aí direcionais mais vendidas em bolsas globais, no caso do Claritas Hedge, tanto Bolsa Americana quanto Bolsa Europeia, e no caso do Claritas Institucional, Advisory e inflação apenas em Bolsa Americana, no Total Return e no Hedge, bolsas globais como um todo, Europa e Estados Unidos, que tiveram contribuições positivas no mês passado. E somente para terminar, no Claritas Hedge Total Return, a gente continuou com posições compradas em petróleo, e a gente zerou nossas posições em ouro, mas a gente continuou comprado em petróleo, através de opções que tiraram um pouco de performance do nosso book como um todo, mas mesmo assim tivemos um cenário, um resultado bastante satisfatório no mês de agosto e um retorno bastante positivo. Em resumo, nós temos um cenário otimista para o Brasil e um cenário um pouco mais cauteloso no cenário internacional, com o diferencial de política monetária sendo bastante importante no play, principalmente de moedas, e no play de inclinação de curvas globais de juros. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área econômica, completamente à disposição de todos. E a área comercial também. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.